Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um vídeo focado tanto para médicos, tá, já formados que vão formar, quanto para pacientes, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, que é algo que chegou para ficar. Eu acho que não tem mais reversão. Pelo contrário, acho que vai assumir cada vez mais a IA participando no dia a dia nosso, ok? Então já pensou, o médico, você tem um pouquinho mais de tempo para focar no essencial, que é seu paciente, tá? Conseguir olhar mais para o paciente e evitando aqueles monte de relatório, é, parte burocrática, excesso de papéis para preencher, que aumentam a angústia do paciente, tanto do paciente quanto do médico, né? A gente tem milhares, às vezes, de coisas para fazer e acaba não focando no principal, que é, de novo, nosso paciente. Já pensou você conseguir essa autonomia, tá? Diminuir essa sobrecarga de preenchimento, de papelada? E isso já é uma realidade. A IA ajuda a gente para isso, para diminuir a burocracia e para colocar a gente mais próximo ao paciente. Hoje no meu consultório eu acabo usando bastante a inteligência artificial, que me ajuda muito, que eu já vou falar aqui no vídeo. No SUS é um pouquinho mais complicado, porque a gente não tem acesso à internet, e, de novo, limita alguns pontos ali. Eu falo muito com meus alunos quando eu estou atendendo alguns pacientes, principalmente paciente com esclerose múltipla. Muitas vezes eu fico um tempo com o paciente, tá? 20, 15 minutos, meia hora conversando e uma hora preenchendo papel. Então eu perco papéis, perdão. Eu fico muito mais na parte burocrática, infelizmente, do que o que eu fui ensinado, dar atenção ao paciente, explicar suas dúvidas, tirar suas angústias, ver aquele quadro completo que é a relação médico-paciente biopsicossocial, que eu vi tanto na minha gloriosa FAMEMA, tá? Que batia sempre nessa tecla, ok? E, infelizmente, a gente acaba perdendo tempo com burocracia. Depois também do parecer do Supremo Tribunal, que dificultou o acesso à ação judicial de alguns medicamentos, que eu preciso preencher milhares de papéis, e isso complicou ainda mais nossa situação. E não é só parte do SUS, convênio também, tá? A dificuldade, tá? De novo, esse acesso a várias medicações, a judicialização da saúde também aumentou essa burocratização. E isso acaba limitando muito o médico. E por que a neurologia? Vou falar um pouquinho, vou puxar mais o saco, um pouquinho mais da minha praia, que é a neurologia. Então, por que a neurologia é um terreno fértil para o uso da IA, a inteligência artificial? A neurologia, ela lida com algo, exames muito longos. Então, por exemplo, a ressonância magnética de crânio, eu vejo várias imagens e faz parte da minha rotina, principalmente da rotina de um neuroimunologista, que vê pacientes com esclerose múltipla, neurominite ótica e outras doenças autoimunes. Então, eu tenho que interpretar adequadamente as alterações da imagem. Para vocês terem uma ideia, no diagnóstico diferencial de esclerose múltipla, eu tenho mais de 200 doenças. Tem um livro publicado agora que é doenças que mimetizam esclerose múltipla. Pra vocês terem uma ideia, o livro tem mais de 1000 páginas. Pra vocês verem o tanto de doença que tem. Então, a interpretação dos exames de ressonância, a IA pode ajudar o médico. Claro, o médico não pode terceirizar totalmente para a IA. Ainda mais nos dias de hoje, porque ela alucina, ela pode ter, ela falar coisas que não existem. Então o médico tem que ter uma participação ativa. Mas a IA por trás, ela ajuda em alguns pontos, que eu vou comentar daqui a pouco. Outro também, ajudar a gente a falar em prognóstico, tá? Por exemplo, na EM, na esclerose múltipla, eu tenho biomarcadores, tal como neurofilamento, eu tenho o índice de proteína kappa, o índice de GG, tá? Eu tenho hoje, que não está comercial, ainda não está fácil, mas o GFAP. E tudo isso, quando somado, eu posso jogar em alguma inteligência artificial e ela me falar o risco desse paciente ter piora em X tempo. Em 10 anos, qual que é o risco dele evoluir para cadeira de rodas? Qual seria o melhor remédio para esse paciente? De novo, não tira a autonomia do médico. O médico tem que estar por trás.
mas ajuda a gente a falar em prognóstico, tá? Isso é muito legal. Não só na EM, como outras doenças também. Mas, de novo, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, ok? Tanto MOGAD, neuromielite ótica, tá? Isso ajuda para a gente falar fator preditivo, se é mesmo a doença, e falar a longo prazo se esse paciente, o risco dele evoluir. Então, novamente, a IA não vem para substituir o médico, ela vem para ampliar o poder do médico, a concentração e, de novo, tirar aquela burocracia e o médico pensar mais no paciente, tá? Tudo que a gente está fazendo, a gente gasta, demanda energia, e o cérebro gasta energia com aquilo. Então a gente vai parar de gastar energia preenchendo papel, que olha, cansa, tá? Cansa, vocês não têm ideia. Todo dia eu chego aqui no meu consultório, tem vários pedidos para fazer parte burocrática, tá? Tanto pelo convênio quanto pacientes, ó, solicitando para um relatório, que é direito do paciente. Mas aquela parte burocrática, relatório para convênio, aí você faz o relatório, ele quer outro, aí advogado pede, aquilo lá acaba trazendo angústia para o médico e limitando, diminuindo o tempo que eu tenho para gastar com o meu paciente, tá? Então a IA ajuda nesse sentido. Eu falo muito para os meus alunos, a IA vai substituir o médico? Eu acredito que não. Porém, o médico que não usa IA vai ser substituído, com certeza, tá? Porque a IA vai ajudar a gente a ampliar os conhecimentos, tá? E, de novo, dar maior atenção para os nossos pacientes. Então, como que a IA pode ajudar na parte clínica, tá? Como eu já disse, por exemplo, no paciente com esclerose múltipla, eu tenho uma ressonância. A ressonância de crânio, eu vejo várias lesões. Em vez de eu ficar perdendo meu tempo contando o número de lesões, a própria inteligência artificial já vai contar e ela vai me mostrar a quantidade, falar a volumetria, o volume das lesões que eu tenho, por exemplo, na substância branca. Quanto de lesões eu tenho naquele paciente, tá? E o legal, eu vou conseguir comparar longitudinalmente. Eu fiz uma ressonância em 2024 e 2025, jogo lá na IA, ela vai conseguir comparar, falar, ó, houve expansão da lesão tal, houve aumento de tantas lesões. E isso me ajuda, tá? Para falar, ó, o paciente está tendo falha, não está. Eu estou conseguindo ver quadro de atrofia. A inteligência artificial vai me ajudar nesse sentido, tá? Então, vai tirar o visual, que é só olhar para o paciente, a ressonância, e vai me ajudar, por exemplo, quantificar, tá? Não só falar qualitativo, ó, eu tenho um número maior ou não. Eu vou dar um volume de tanto de lesões. Isso eu até já tenho, mas a IA vai facilitar o meu acesso a essas informações. Os seres humanos não estão muito bem, a gente não sabe lidar com muitos números, com muitos dados, tá? A IA já ajuda. Então, se eu tiver vários dados, se eu for conseguir, for olhar, eu mesmo lá tentar interpretar, vou ter dificuldade. A IA, na hora que eu jogo muitos dados, ela consegue me dar uma informação mais precisa, e isso é legal também. Então, ela ajudaria nesse sentido. Hoje a gente tem muitos dados. Então, por exemplo, o smartwatch. O smartwatch eu marco frequência, marco pressão, número de passos por dia, deslocamento do nosso corpo, tá? E isso é bacana. Tem trabalhos mostrando já que se o paciente anda e eu tenho um nível lá de adequado, tá? Um normal de deslocamento do corpo, do balanço do corpo, e esse balanço começa a aumentar, a sair desse nível de normalidade, isso mostra que o paciente ou está piorando, ou pode até estar tendo um surto, ou vai ter um surto. E isso a IA pode me ajudar, porque vai acionar do relógio, vai acionar a IA e ele acaba comunicando o médico. Então isso ajudaria para a gente prevenir. Ao invés de correr atrás já do problema, a gente dá um passo atrás. Antes do paciente ter o surto, eu acho que ele está piorando, a chance é grande dele ter um surto, ou nesse período não está legal, o paciente está tendo uma piora progressiva e eu já agi ativamente nesse paciente, ok? Além disso, suporte baseado em evidência. Todo dia é publicado milhares, vários artigos, tá? Tanto artigos muito bons quanto artigos muito ruins. E a IA ajuda a gente a filtrar, tá?
não sei se vocês estão acostumados ou não, temos várias ferramentas de IA para poder ajudar nos estudos. Uma que eu gosto muito é a Open Evidence, tá? Que tem a parte gratuita e a parte paga. A gratuita já ajuda muito, que é baseada em evidência. Você coloca o prompt adequado no tema que você quer e ela faz uma revisão bibliográfica ali e te dá certinho os artigos e acaba você interpretando de maneira adequada. Outra que eu uso muito é a Notebook LM, que é fenomenal, tá? Eu leio o artigo, coloco lá o artigo e começo a discutir com a IA, tá? Isso é muito legal. Parece que eu estou discutindo com os professores, tá? Discutindo de maneira boa, tá? Não estou falando de maneira grosseira, para poder entender o trabalho clínico. E muitas vezes, quando eu não consigo ler o artigo, eu consigo até transformar esse artigo em PDF. Então eu estou no trânsito, no carro, eu passo lá no meu WhatsApp e começo a escutar no carro aquele artigo. Olha que legal, facilita a nossa vida. Eu não tenho tempo de ler todos os artigos publicados. E, de novo, meu foco hoje é muito esclerose múltipla, então eu acabo lendo artigos mais publicados recentes de esclerose múltipla. Às vezes, outras doenças, que não é tanto meu foco, eu acabo deixando um pouquinho de lado. Então, a inteligência artificial me ajuda a me atualizar com essas outras doenças, tá? Então, isso facilita muito, ajuda demais a inteligência artificial, tá? Outra que eu uso muito é uma ferramenta para anamnese. Um dos pontos principais aqui no consultório de queixas de pacientes, não só aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, os pacientes reclamam muito que o médico não olha no paciente. Ele chega lá no consultório, o médico está digitando. E eu que ainda sou um pouquinho mais velho, eu aprendi a digitar um pouco mais velho, então eu pareço que eu estou pegando milho, né, caçando milho. Então eu tenho mais dificuldade. Hoje os jovens eu vejo lá digitando, olhando, conversando, eles têm mais facilidade. Então hoje nós temos ferramentas que transcrevem a nossa anamnese. Claro, eu sempre olho no final se está correto ou não, se bate com o que eu coletei. Mas isso facilita muito. Por quê? Eu esqueço meu computador e fico olhando para o paciente. E isso é muito legal. Algumas doenças eu consigo diagnosticar no olhar. Por exemplo, doença de Parkinson. Algumas vezes, quando eu estou distraído aqui no computador, não distraído, estou tentando preencher meu prontuário, eu acabo não focando e perco esses detalhes. Tá? Então, ferramentas de IA que transcrevem a anamnese são fenomenais. Tá? É fundamental, eu acho que ajuda muito para chegar, para estreitar a relação médico-paciente. E isso é muito legal. Eu aconselho aos médicos que estão assistindo aqui que investiguem, deem uma olhada sobre essas ferramentas que são bem legais. E, de novo, o principal, a IA para ajudar a gente na burocracia, ou burocracia, né? Mas é burocracia, que infelizmente o Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo, tá? E eu não sei se é de propósito, eu acredito que sim. As operadoras de saúde acabam, para dificultar o acesso a algumas terapias, eles mandam milhares de papéis para a gente preencher. E isso é ruim, acaba perdendo o tempo precioso do médico, que é o tempo para quê? Estudar, cuidar do paciente, tá? Fazer cursos, e a gente fica perdendo tempo preenchendo o papel. Tá? E claro, não é só para a vida profissional, vida pessoal. O médico tem vida pessoal. Um parênteses, moçada, eu já tive paciente aqui que ruim, falou como o médico tira férias. Tá? Fala para vocês, médico é ser humano, ele tira férias e precisa. Tá? É complicado, a gente tem que descansar. Voltando para a parte burocrática, para vocês terem uma ideia, 40% dos médicos que apresentam burnout, eles reclamam não do problema de saúde dos seus pacientes, da demanda para poder cuidar do paciente em si, do paciente com a sua doença, ok? O principal ponto é parte burocrática, tá? Operadora de saúde. Nos Estados Unidos, eles são obrigados a colocar tudo no sistema, porque lá o sistema paga de acordo com o que está preenchido no prontuário. Então eles perdem muito tempo nisso daqui. No Brasil nós temos também esse ponto, tá? Tá ficando mais. Então a gente acaba perdendo muito tempo com relatórios, preenchendo prontuários, tá?
Então a IA, de novo, me ajuda a falar de forma, às vezes, mais técnica, que eu preciso, às vezes é um advogado, alguma coisa que precisa de algum termo, eu acabo pedindo ajuda, o ChatGPT ou alguma outra ferramenta para transformar aquele texto em mais técnico, e isso me ajuda muito. Ou mesmo, eu pego os artigos que eu já li, coloco lá na IA e baseado naqueles artigos eu peço para ela me ajudar a formular um relatório. E isso facilita muito. Claro, eu não terceirizo. Eu sempre estou lá atrás da IA e acabo conferindo. Mas isso, eu perdia um dia inteiro fazendo relatório. Hoje eu consigo em 1, 2 horas fazer um relatório muito bem estruturado com a IA. Ah, Leonardo, você perdia esse tempo todo? Perdia. Tá? Eu tenho pacientes que pediram relatórios que era, eu preciso de um relatório detalhado para tal coisa. Era o dia inteiro, teve um que eu perdi quase 10 dias fazendo um relatório. E a IA me ajuda a diminuir esse tempo, ok? Então isso é de suma importância também. Então como a IA reduz o burnout no médico, tá? Diminui as tarefas repetitivas. Eu presto mais atenção no meu paciente. Isso é de suma importância. Eu consigo estreitar. Nesse método que eu falei para vocês, da transcrição da anamnese, a IA também ela pode me ajudar a fazer um relatório para o paciente, explicando o que aconteceu na consulta, o que eu expliquei para eles. Muitos pacientes saem da consulta, entendi tudo, eu pergunto, entendi, eu sei o que o doutor explicou, tá? Não tenho dúvida nenhuma. Passou na porta, eu fechei a porta, eles já esqueceram tudo. Então a IA ajuda eu a fazer esses relatórios, transcrever um relatório com linguagem leiga para explicar também para o paciente. Então, isso é bacana, tanto para o médico quanto para o paciente. Então, a IA me ajuda nesse ponto, diminuir tempo com burocracia e com preenchimento de relatório e estreitar minha relação com o paciente e também ajudar o paciente nesse sentido, relatórios, ajudar o paciente a se sentir mais acolhido com o médico, tá? Isso é bacana também, tá? Estreitar a relação médico-paciente. Então, de novo, moçada, a IA não veio para substituir o médico neurologista ou outros médicos. Eu acredito que não. O médico que não usar a IA, sim, vai ser substituído. Mas a IA veio para ajudar a melhorar a relação médico-paciente, tá? Eu escuto um sociólogo que fala muito de IA e ele fala: a IA veio para transformar a gente em humanos. Tá? O Charles Chaplin, um filme da década de 20, ele mostrou lá o operador lá no aparelho sempre fazendo aquele mecanismo automático, e isso é ruim, transformou a gente em máquina. Tá? Então a IA veio, será que para transformar a gente em humanos? Eu acredito que sim. Para, de novo, eu aproximar do meu paciente, diminuir a parte burocrática. Então, a IA hoje é de suma importância e facilita muito no meu consultório, ok? E diminui burnout nos médicos, tá? Novamente, 40% dos médicos têm burnout secundário a quadro de burocracia. Então, meus colegas médicos que estão acompanhando aqui, estão assistindo, pensem na IA com carinho, tá? Ela precisa estar no seu dia a dia, ok? E se você tem dúvida um pouquinho mais sobre IA, gostaria que eu falasse sobre IAs específicas que eu use, tá? No meu dia a dia, das experiências que eu estou tendo, escrevam, comentem aqui, tá? E claro, se vocês gostaram do vídeo, faz um joinha aí, coloca seu like, ok? E repassem para os seus colegas que querem aprender um pouquinho de IA, ok? E é fundamental a gente aprender cada vez mais sobre inteligência artificial. Como eu disse no começo do vídeo, não tem volta. A IA está no nosso dia a dia e vai participar cada dia mais do nosso futuro, ok? Um grande abraço e vejo vocês na semana que vem. Até mais, moçada!